Amigos, muito boa noite. Tá começando agora mais um boletim sobre o Vasco no canal. Sinta-se em casa, fique à vontade, me acompanhe até o final para que você fique a par das melhores informações sobre o nosso clube do coração. Nesse giro no ar eu vou destacar o processo de preparação para encarar o Flamengo no domingo, foco total nesse adversário, e o objetivo do Fernando Diniz é colocar em campo uma equipe em condições de competir à altura diante do rival. Diniz já tem em mente uma formação, mas só os treinamentos da semana que vão encaminhar aí, ou não, né? Esse pensamento inicial. O técnico segue em busca de uma estratégia que faça seu time render o esperado. Render pelo menos igual como rendeu diante do Botafogo, que era considerado o franco favorito nos dois jogos pela Copa do Brasil, e no final foi o Vasco quem beliscou a vaga para as semifinais dessa competição. Então, tudo sobre esse jogão de bola, as atualizações médicas, quem Diniz poderá contar para essa partida, bem como as novidades em relação ao potencial construtivo de São Januário, eu vou trazer agora para você. Então, olha, aquele pedido especial de sempre, cola aqui, dê uma moral, fortaleça esse trabalho, deixa o like, compartilha o conteúdo e vem comigo nessa. Bom, meus amigos, o Vasco deu o pontapé inicial hoje na preparação para o grande clássico de domingo contra o Flamengo. O Flamengo que tem um jogo pela Libertadores na quinta-feira aqui no Maracanã, e com isso já é uma vantagem a mais para o Vasco, né? Que terá uma semana livre para trabalhar e descansar. Mas no clube de São Januário todos estão cientes das enormes dificuldades que o time irá enfrentar aí nesse jogo de domingo. Nos últimos tempos o Vasco tem encontrado muitos obstáculos, né, para sair vitorioso contra esse rival, e o objetivo máximo do clube é que o Vasco consiga esses 3 pontos, porque a sequência que terá pela frente é duríssima. Porém, do outro lado, além de ser um rival, é o time que lidera o campeonato e tem um objetivo também por conta disso. E a missão do Vasco, assim, fica ainda mais complexa, né? Mas futebol se decide dentro de campo. Isso ficou provado no próprio jogo contra o Botafogo. Naquela ocasião, analistas, torcedores, jornalistas apontavam o time alvinegro como o franco favorito a ficar com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mas dentro de campo, a situação se inverteu. O Vasco conseguiu bater de frente e levar a disputa para os pênaltis, onde saiu vitorioso. Fernando Diniz quer todos os jogadores focados nesse jogo, porque entende que o Vasco já passou da hora aí de insistir nesses erros individuais. As falhas vêm comprometendo muito o trabalho, vêm se tornando constantes, e esse jogo domingo é um jogo onde não se pode errar, ainda mais diante do adversário. Qualquer erro, por menor que seja, pode ser fatal. E o técnico pretende usar o diálogo nesta semana para que os atletas se conscientizem disso e evitem ao máximo cometer essas falhas. Ele quer a equipe sabendo o que fazer com a bola, usando os laterais para o ataque, contra-atacar no momento certo e fazer uma boa recomposição. Talvez essa questão de recomposição está dando mais dor de cabeça para o treinador, porque os times do Diniz, eles costumam mesmo ser bem ofensivos, porém tomam muitos gols. O técnico quer trabalhar melhor essa exposição para poder achar um equilíbrio. E cá para nós, né? Esses números negativos dos gols acompanham mesmo o atual comandante do Vasco em outros trabalhos na carreira. Em todos os clubes que o Diniz trabalhou na Série A como treinador, ele teve, né, uma média superior ao gol sofrido por partida. Então isso aí já ficou provado, já há estudos sobre isso. E para piorar, além desses gols sofridos, ele também tem convivido com essas falhas individuais dos jogadores. Aí, meus amigos, quebra a firma literalmente, né? Há um entendimento do Vasco de que esses erros aí, somado a outros fatores externos, têm prejudicado o time nessa sequência de jogos, e com isso gerando essa instabilidade. Sobre uma suposta pressão em cima do trabalho do Fernando Diniz, que eu já andei lendo por aí, eu sinceramente não acredito que isso possa acarretar aí um desligamento a curto prazo dele. O Pedrinho tem confiança excessiva no Diniz e por isso o treinador segue com todo esse respaldo da direção. Isso sem falar que a multa do treinador é bem alta caso seja rompido aí o trabalho de forma precoce. No clube, ninguém cogita essa possibilidade a priori da saída do técnico. Fica a cargo da torcida mesmo esse descontentamento com essa irregularidade que o time vem tendo na temporada, onde convive aí ao mesmo tempo entre o céu e o inferno. Bom, mas sobre o time que vai pegar o Flamengo, olha, ainda é cedo para a gente sacramentar, bater um martelo, né, em relação à formação que o Diniz vai levar a campo, mas há alguns fortes indícios aí, indícios importantes que podem dar uma ideia do que pensa o treinador.
suspensão do Lucas Freitas, por exemplo, abriu vaga para o Robert Renan atuar na sua posição de origem, que é o zagueiro pela esquerda. No jogo anterior, ele tinha começado como zagueiro central. O possível desfalque do Tietê, por exemplo, também, aliado à fraca proteção na zaga, abre brecha para o Hugo Moura, que ele que está voltando de suspensão, a retornar, a voltar a ser um volante número 1 do Vasco. Com isso, o Carlos Cuesta seria aí um zagueiro central. O Tietê, aliás, está fazendo tratamento intensivo, mas segue fora dos treinamentos. Hoje, né, pelo menos ele não participou. E ninguém no clube quer forçar a barra. Se não der, será preservado para a sequência que terá pela frente. E aí, no caso, o Barros poderia formar aí essa espinha dorsal com o Hugo Moura em termos de proteção. Uma outra notícia até certo ponto boa é que o Thiago Mendes, né, o grande Thiago Mendes, ele estava aí lesionado, né, e agora virou mais uma opção, pode ser aí mais uma opção para o meio campo, né, possivelmente deve ter chance de ser relacionado para domingo, porque ele hoje iniciou os trabalhos de transição, ele começou a fazer os trabalhos no campo, e caso ele cumpra até o final dessa semana todo o planejamento do departamento médico, ele tem grande chance então de ser relacionado. Sobre os demais setores, olha, a única situação diferente aí que segue destoando segue na lateral esquerda, onde o Piton continua de fora. Com isso, o Pumita Rodrigues deve ser preferido aí do Diniz. Em relação a Verratti, que anda sendo muito criticado pela torcida, a tendência hoje é de que o treinador não abra mão do atacante argentino para o clássico. Porém, nessa semana, ele vai promover mudanças nos treinos, né, atuando ali com jogadores de velocidade lá na frente. Isso não indica que o time viria modificado. É uma amostra do que o Diniz poderá usar na partida, caso precise ir para dentro do Flamengo na busca por um resultado. Portanto, vários testes deverão mesmo acontecer nesta semana. Bom, meus amigos, virando a página, antes da gente terminar, vamos destacar rapidamente a questão do potencial construtivo de São Januário, né? Um assunto que desperta grande interesse dos torcedores vascaínos por conta da tão sonhada reforma que ampliará aí o estádio do Vasco. Olha, como informou hoje os colegas do Globoesporte.com, já há uma empresa que confirmou que vai exercer a compra do potencial construtivo do estádio. Será a SOD Capital, uma empresa aí de investimentos. Cogita-se que os valores superam a casa dos 500 milhões de reais, que por obrigação legal devem ser gastos exclusivamente com a reforma do estádio. O Vasco aguarda o tal termo de transferência do potencial para negociar os detalhes finais, alinhar todas as arestas e selar a tal venda. Em breve, teremos aí os detalhes mais concretos e todo o planejamento para que finalmente a reforma do estádio São Januário saia do papel. Então, meus amigos, é isso. Agora eu deixo esse espaço para vocês opinarem sobre o melhor time para pegar o Flamengo, se estão confiantes mesmo na vitória e se finalmente a tal reforma do estádio vai sair mesmo do papel. Então, ó, comente, participe. Tô indo e amanhã tô de volta. Aquele abraço.